Abençoados com todas as bênçãos, melhor dia, melhor noite, melhor tarde, graça e paz da parte de Cristo, daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Ele morreu, é certo que ele morreu, mas ao terceiro dia, como havia prometido, ele ressuscitou, já voltou e hoje habita aqui, no nosso espírito. Diz o Evangelho que nós somos um só espírito com o Senhor. Graça e paz. Estamos, veja bem, estamos em paz com Deus. Estamos em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados por Cristo, estamos. Não é que nós vamos estar, não. Nós estamos, nesse momento, nós estamos em paz com Deus. Uma posição que Deus mesmo, através de Cristo Jesus ali na cruz, nos colocou. Estamos em paz. Você pode estar aí com problema em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas em relação a Deus, você não precisa fazer nada para procurar essa paz. Porque está escrito no Evangelho que Ele mesmo, através do sacrifício de Cristo ali na cruz, promoveu a paz entre Ele e nós. Estamos em paz com Deus. Hoje é a última reunião nossa aqui desse ano e declaramos já o melhor ano para você. 2021 vai ser um ano excelente. Aí talvez você pergunte, você tem uma bola de cristal? Não, abençoado, não tem. Nós cremos, nós falamos por fé, nós cremos que o ano que vem, o ano seguinte, está aí às portas aí, será um ano muito excelente. Com certeza, conduzidos em triunfo, porque é assim que diz o Evangelho. Uma saudação aí aos colaboradores da graça, aqueles abençoados que têm aí nos ajudado, participado para que a palavra corra e seja glorificada. Por exemplo, nós temos aqui recebido bastante correios, graças a Deus, não é isso? Abençoados, abençoadas, que nos relatam que tem a mente transformada, a forma de pensar mudou por causa do conhecimento da graça de Deus. Não por causa de nós, abençoados, não, mas por causa do conhecimento da graça de Deus, o Evangelho da nossa salvação. Assim como, por exemplo, a abençoada Valdiza Lima Campos, lá de Goiânia. Ô abençoada, um abraço para ti, receba aí a ministração de Deus, dos anjos aí na sua vida, trazendo a prosperidade que foi anunciada por Deus mesmo através do Evangelho. Como também a abençoada Iraci Soares, lá de Marabá, lá do Pará. Ô abençoada, receba aí o nosso abraço, receba aí o nosso carinho, por estar participando com a ministração dessa palavra, para que essa palavra corra e seja glorificada e tenha alcançado muitas pessoas também através do trabalho dos abençoados. Porque nós aqui falamos sempre, nós somos um corpo, todos trabalham, não apenas um. Para mim estar aqui, nesse momento aqui trabalhando, já tem há 2 ou 3 dias que tem abençoados que trabalharam e estão trabalhando agora. Abençoados que estão cuidando para que essa palavra corra da melhor maneira possível. Que a palavra corra e seja glorificada. E nós somos participantes dessa glória. Gostaria também de incentivar você fortemente. Como disse um amigo meu, eu gostaria até de repetir o que ele disse, gostaria de incentivar você fortemente a se inscrever em nosso canal do YouTube, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. E também compartilhe as mensagens. Nós sempre falamos isso aqui, né? Sempre repetimos essa frase, que é um versículo do Evangelho, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 2, para que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho aqui, que a palavra alcance aos filhos e mude a maneira de pensar. Assim como ela nos salvou da religião, também salve a esses que estão nos ouvindo. E para isso precisamos que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube e também compartilhe as mensagens. Então vamos à glória de hoje, não é isso? Essa é a palavra que é viva e é eficaz. Viva para mudar a nossa maneira de pensar e eficaz para nos conduzir da maneira correta. E o tema dessa noite se chama A Família da Fé. A família daqueles que creem. Aqui, o dom da fé, não é isso? Então vamos ler aqui
alguns versículos. Eu gostaria de convidar você, incentivar a você a pegar a sua Bíblia, pegue papel, caneta, anote aí com carinho, com bastante atenção, para você saber o que está lendo, saber o que está ouvindo. É importante o que você ouve, que isso faz a diferença, porque o Evangelho é pelo ouvir. O conhecimento da graça de Deus é pelo ouvir, não é pelo fazer. Aqui nós nunca vamos mandar você fazer um jejum, nunca vamos mandar você fazer um batismo nas águas, fazer obra nenhuma, mas nós incentivamos você a ouvir. É importante que você bote a sua atenção nessa palavra. E para isso é necessário que você leia, que você confira. Gálatas capítulo 6, carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja, no versículo 7 em diante. Diz assim, vamos ler aqui com bastante atenção, com bastante carinho. Diz assim, não erreis, não se deixe enganar, porque é possível que você seja enganado, assim como eu fui por muitos anos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que existem por aí, hoje, não foi só na época de Paulo não, hoje existem muitos enganadores, principalmente aqueles que pregam a lei de Moisés. Então, diz aqui o Evangelho, não se deixe enganar, não se deixe enganar, Deus não se deixa escarnecer. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque tudo que o homem, veja bem, falando aqui do nosso corpo físico, tudo que o homem semear, isso também ceifará com o seu corpo físico, aí na sua carne. E no versículo 8, porque o que semeia na sua carne, olha o que nós estamos falando, semeia aqui na sua carne, da carne ceifará corrupção. A carne para nada aproveita, né? Isso é inimizade contra Deus. Mas, o nosso caso agora aqui, mas, veja bem, mas o que semeia no Espírito, Espírito com E maiúsculo, Deus, do Espírito de Deus ceifará a vida eterna. Ou seja, os benefícios da vida eterna. Porque a vida eterna que nos foi imputada no nosso espírito, ela nos traz alguns benefícios. Mas para você tirar proveito desses benefícios, é necessário que você entenda o Evangelho da graça de Deus. É necessário que você semeie no Espírito, na graça. E o versículo 9, veja bem o que diz o apóstolo Paulo. E não nos cansemos de fazer bem. Fazer bem, a sua semeadura, faça bem. Porque a seu tempo ceifaremos. Tem um tempo. Você planta e há um tempo da colheita. Não é imediata. Porque tem sementes que demoram um pouquinho mais. Não é isso? E diz mais. Se não houvermos desfalecido. Porque muitas das vezes nós trabalhamos nessa causa anos, e às vezes demora a aparecer o resultado. Eu tenho uma oração minha, que só eu conheço, aqui Deus, é claro, né, porque está guardado aqui, neste lugar que somente Deus vai, que desde os meus 16, 17 anos, e já passei dos 30, e ainda não aconteceu, mas eu creio que estou plantando, e no tempo certo, não vou desfalecer, vou colher. E o versículo 10 é o versículo que nessa noite está nos interessando, diz assim, então, enquanto temos tempo, porque esse tempo aqui na carne ele vai se encerrar, vai chegar um momento que nós vamos ser sacados desse corpo de carne. Você vai ser tirado desse corpo de carne. Então, enquanto temos tempo, façamos bem. Procure plantar bem, procure fazer as coisas bem, procure fazer da melhor maneira que for possível a você. A todos. Olha o que diz o Evangelho. Fazer bem a todos, mas principalmente, diz o Evangelho da Graça, principalmente a família da fé. Algumas traduções diz aos domésticos da fé. Fazer bem principalmente a família da fé. Então, abençoados, família da fé, veja bem, é o que nós vamos falar aqui hoje, família da fé está falando do Espírito, não é a família da carne, porque a fé, veja bem, a fé é um dom no Espírito, aqui, que Deus imputou no nosso Espírito. A fé é um dom. Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito exatamente o seguinte, pela graça sois salvos, mediante a fé.
É mediante a fé, que está aqui, ó, imputada no teu espírito. E a fé é um dom que caracteriza essa família. A família da fé, não importa aonde você esteja, não importa o que ele está fazendo, não importa a situação, não importa a cor, não importa o dinheiro, não importa nada. Se é um filho de Deus e participa da fé, então ele tem essa fé. Se participa da família da fé, ele tem esse dom, não importa onde ele esteja, não importa o que está fazendo, porque esse dom, o da fé, está no espírito, não vem pelo que ele faz. Não vem pelo que ele tem, mas é um dom que Deus imputou em você. Você que é da família da fé, tem esse dom em você. Então, abençoados, o assunto aqui, que nós estamos tratando aqui nessa noite, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Santa Cruz da Serra, é um assunto que é no espírito. A família da fé é no espírito, não é na carne, não é nas obras. Porque na carne nós temos aqui a nossa família, tem a minha mamãe, tem meu papai que já se foi, tem meus irmãos, tem meus tios, assim como você tem. Mas o assunto aqui que o Evangelho fala, que Paulo escreveu, que é os Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, ele está falando da família da fé, é a família no Espírito. A família da fé, veja bem, a família da fé são os espíritos criados por Deus antes da fundação do mundo. Aqui o negócio começa a apertar mais um pouquinho, começa a ficar um pouquinho mais sério, porque quando falamos em fé, todo mundo diz, não, eu creio em Deus, ele é meu pai, mas você precisa entender que você é um espírito que foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que você faz parte da família da fé. Efésios, vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, como também, olha só, como também nos elegeu nele, falando de Deus, antes da fundação do mundo. Você foi eleito por Deus antes da fundação do mundo para participar da família da fé, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, e nos predestinou para filhos, família da fé, de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Ele, antes da fundação do mundo, Deus tinha lá os espíritos e ele escolheu aqueles quem iriam participar dessa família. E nesses ele imputou o dom da fé. A família da fé. E mais, tem mais um detalhe aqui, bem importante, que eu gostaria de falar com você aqui nessa noite. A família da fé tem os seus nomes escritos no livro da vida. Nós temos um registro, não é isso? Quando nós nascemos nessa carne aqui, meu papai, ele foi lá no cartório, o seu também deve ter ido, e fez um registro chamado certidão de nascimento. O Evangelho diz que nós também temos esse registro lá no céu. O nosso nome está escrito no livro da vida. Filipenses capítulo 4, vamos ler aqui, por favor. Vamos começar aqui no versículo 1. Olha só aqui um exemplo aqui que o Evangelho fala que nós temos o nosso nome no livro da vida. Diz assim, ó, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E agora preste bem atenção aqui o que diz o apóstolo Paulo a respeito dessas duas pessoas no versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão aonde? No livro da igreja? Não, no livro da vida, lá no céu. Deus criou os espíritos lá antes da fundação do mundo e colocou o nome no livro da vida lá no céu. Uma certa vez, lá no tempo de Jesus de Nazaré, veja bem, está em Lucas capítulo 10, versículo 20. Depois você leia lá. Jesus de Nazaré mandou os seus discípulos em uma missão, mandou de 2 em 2, a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a fazer curas e maravilhas. E eles foram muito bem sucedidos, porque eles foram debaixo de uma ordem do próprio Deus. E quando eles regressaram e foram se apresentar a Jesus, foram todos felizes. Olha, Senhor, os espíritos nos obedeceram, os enfermos foram curados, fizemos muitas maravilhas, aconteceram muitas coisas. Jesus virou para eles e falou o seguinte, olha, vocês não devem ficar felizes
porque essas maravilhas aconteceram, não. Mas a alegria de vocês deve se dar porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A família da fé. Veja bem, a família da fé. Depois que ele nos predestinou, depois que ele escreveu o nosso nome no livro da vida, aí, no tempo dele, o tempo que Deus escolheu, viemos participar de carne e sangue. É assim que funciona a família da fé. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, imputou em nós o dom da fé, colocou o nosso nome no livro da vida e depois, no tempo que ele escolheu, não sei o ano que você nasceu nesse corpo de carne, nós participamos de carne e sangue. Hebreus capítulo 2, no versículo 14, só a primeira parte. Esse é um verso que é muito rico em informações, mas nós vamos ficar aqui somente com a primeira parte, que diz assim, ó, assim que os filhos, está falando dos filhos de Deus, participam de carne e sangue. Os filhos participam. Quando você nasceu, você já era um filho de Deus, porque diz que os filhos participam. Você não nasceu para depois passar a ser filho de Deus, não. Você nasceu nesse corpo de carne, Deus te colocou aí porque você já era um filho. Quando chegamos aqui, nesse corpo de carne, já chegamos filho e com o dom da fé imputado em nós. Não é que você passou por uma experiência, aí passou a crer em Deus, não, e então aceitou a Jesus, se batizou, não é isso, abençoados. Quando você nasceu, você já nasceu um filho de Deus no Espírito, que ele colocou dentro de um corpo de carne. Não é isso? E diz mais, a família da fé. Essa que é a família da fé. E essa família teve início, como nós já falamos, vamos repetir, antes da fundação do mundo. Não foi quando o seu papai e a sua mamãe se conheceram e fizeram lá o que você sabe que eles fizeram para gerar esse corpo, não. Dentro desse corpo é que Deus colocou o Espírito que faz parte da família da fé. E tem um detalhe, quanto ao nosso corpo, que nós nascemos aqui, Deus tem cuidado de nós. Tem cuidado desse corpo, tem cuidado de nós desde o dia que chegamos nesse corpo. Deixa eu te mostrar aqui lá que ele fala a Isaías. Vamos ler aqui o profeta Isaías, no capítulo 46, no versículo 3 e o versículo 4. Quando Deus diz que vai cuidar desse corpo onde ele colocou o Espírito, que é a família da fé, até a nossa velhice. No versículo 3 ele diz assim, ó, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós é quem trouxe nos braços desde o ventre, desde lá quando a sua mãe engravidou, e levei desde a madre, lá no ventre da sua mãe. E o versículo 4, e até, olha só, até a velhice eu serei o mesmo. E ainda, veja bem, e ainda até as cães, até os cabelos brancos, bem branquinhos lá, eu vos trarei. E eu o fiz, olha só o que Deus diz a respeito desse corpo. Eu o fiz e eu vos levarei. E eu vos trarei de volta lá quando nós fomos sacados desse corpo. E vos guardarei. Veja bem, abençoados, Deus cuida de nós até a velhice. Ele tem cuidado desse corpo, porque dentro desse corpo existe um espírito que faz parte da família da fé. Somos um espírito, veja bem, somos um espírito dentro de um corpo de carne. Aqui dentro desse corpo que você está vendo através desse vídeo, tem um espírito que faz parte da família da fé, que Deus tem cuidado desse corpo, cuidado por Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, diz que nós somos um tesouro guardado dentro de um vaso de barro. E quem é o tesouro? O Espírito que faz parte da família da fé. E onde está o vaso de barro? Esse corpo aqui que você sabe que é bem débil, bem fraquinho, mas que dentro tem um tesouro que é guardado por Deus. Por isso que ele cuida desse corpo. Para quê? Porque aqui dentro tem um Espírito muito bem guardado. E veja bem, é cuidado e disciplinado. Fazemos parte de uma família, a família da fé, que Deus cuida de nós e também nos disciplina. Vamos aqui a Hebreus, porque muitas das vezes nós somos acusados pelos nossos irmãos
É de vivermos de maneira, vocês são da graça, então pode tudo, faz o que quer, Deus não, vocês não têm pecado mesmo, né? Vocês dizem, e não temos pecado, abençoado. O nome está escrito no livro da vida, é salvo sempre salvo, então pode fazer o que quiser. Não é bem assim, abençoados. Nós temos um Pai que nos disciplina, cuida de nós, mas também disciplina. Veja aqui, Hebreus capítulo 12, no versículo 6, diz assim, ó, porque o Senhor está falando de Deus, do próprio Deus, corrige o que ama. E quem é que ele ama? O Espírito, os filhos da família da fé, que ele predestinou lá antes da fundação do mundo. Olha, corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se ele te recebeu por filho, se você é um que é escolhido por ele lá antes da fundação do mundo e tem no teu espírito o dom da fé, com certeza ele vai te corrigir, ele vai te açoitar quando for preciso. E o versículo 7 diz assim, ó, se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Se você suporta a correção de Deus. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? Todo filho, abençoado, é corrigido pelo pai. E nós temos um pai. E o versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos os filhos da família da fé são participantes dessa disciplina. Sois então bastardos e não são filhos. E eu declaro que você não faz parte desse grupo aqui, que um bastardo. Eu declaro que você é um filho que tem o dom da fé em você. Agora, como é que Deus disciplina a família da fé? Porque aqui está escrito, né, que Deus corrige, que Deus exorta, que Deus açoita a todo aquele que ele recebe como filho. Como é que Deus disciplina a família da fé? Romanos, bem simples, abençoado. Romanos, capítulo 1, no versículo 16, diz assim, ó, porque, veja bem, porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem é que crê? Aquele que recebeu o dom da fé lá antes da fundação do mundo. E do que ele vai te salvar? De andar uma vida errada, vai receber a correção. A correção de Deus para o filho vem através do Evangelho da graça de Deus. Deus não vai pesar a mão sobre você, como eu aprendi lá na religião. Olha, Deus é fogo consumidor, Deus vai pesar a mão em você, Deus vai te maltratar, Deus vai te... Não, abençoado. A maneira de Deus te tratar, te corrigir, é de acordo com o Evangelho da graça. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz que chegaria um dia que Deus iria tratar a família da fé de acordo com o Evangelho da graça, de acordo com o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. E você, abençoado, você precisa entender a vontade de Deus, porque você faz parte da família da fé. É necessário você entender aqui, ó, na sua mente, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Lá na religião, onde eu passei mais ou menos uns 30 anos, lá não existe o cuidado do nosso Pai. Lá não tem o cuidado de Deus. Lá não se vê Deus corrigindo. O que ensina a religião? O que diz a religião? Que o filho de Deus, esse que faz parte da família da fé, está em pecado. Olha que coisa, não é isso? E diz mais, que você pode perder a salvação, que um filho de Deus, um participante da família da fé, pode perder a salvação. E pior, hein? Se não se cuidar, pode ir para o inferno. Pode ir não, Deus vai te mandar para o inferno. Olha que coisa tremenda. Que pai é esse? Eu tive um filho segundo a carne, né, que não era assim, muito obediente. Eu não faria uma coisa dessa com ele. Eu que estou num corpo de carne complicado. Você acha mesmo que Deus é amor? A religião diz, ó, Deus é amor, mas se você não se cuidar, ele vai te mandar para o inferno. Que amor é esse, abençoado? Que pai é esse? Você faria isso com o seu filho? De maneira nenhuma. Muito mais o nosso Pai do Espírito. E veja bem, nós temos um Pai zeloso. Ele zela por nós. Zeloso e cuidadoso. Ele cuida de nós. Com certeza. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, diz que em Cristo, o próprio Deus nos faz sempre triunfar, sempre vai nos conduzir em triunfo, a família da fé. Você que faz parte da família da fé, sempre vai ser conduzido em triunfo por Deus,
Que história é essa de mandar alguém para o inferno, pessoal? Isso é coisa da religião. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, diz que o nosso Pai, o Pai do Espírito, que é Deus, sempre vai nos ver mais do que vencedores. Ele já nos fez mais do que vencedores. E veja mais, abençoados. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, falando a respeito aqui da família da fé, veja aqui em João, o livro histórico de João, veja o que disse Jesus de Nazaré. João capítulo 10, no versículo 27, olha o que disse Jesus de Nazaré. As minhas ovelhas, aqui ele está usando o vocabulário lá da lei, essas ovelhas aqui são a família da fé, está falando dos espíritos, mas ele não podia explicar por causa do pacto. Então ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se eu recebo que você seja da família da fé, você sempre vai ouvir a voz de Deus, sempre vai ouvir a voz do seu Pai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu, o próprio Deus, as conheço-as, e elas me seguem. Olha que coisa tremenda a família da fé. E o versículo 28, eu dou-lhes a vida eterna. Ele se entregou a ele mesmo pela família da fé, e nunca... Olha só, eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, por favor, leia o que está falando aqui Jesus de Nazaré, que João registrou, e nunca a família da fé, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nem você mesmo, abençoado, pode tirar você da mão de Deus. Um dia você parar e se chamar, não, eu não quero mais saber disso aqui, isso aqui para mim não serve. Ô abençoado, eu sinto muito, mas ele mesmo já disse que ninguém pode tirar você das mãos dele. Nunca estaremos perdidos. Nunca. A família da fé nunca vai se perder. E veja bem, mas na família da fé, nós que fazemos parte da família da fé, somos todos, veja bem, isso aqui é bem importante, somos todos iguais. Aqui não existe ninguém, um filho preferido do pai, não, somos todos iguais. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou melhor do que você que está me ouvindo. Não, apenas um momento estou aqui, porque estou falando, mas poderia ser você da mesma maneira. Por isso que o Evangelho diz que nós não podemos colocar a mão sobre a cabeça de ninguém, porque eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. O Evangelho diz que nós devemos considerar eu tenho que te considerar superior a mim mesmo. E você tem que se considerar eu superior a você. Dessa maneira, somos todos iguais. Deus nos vê da mesma maneira. Temos o mesmo valor para Deus. O sangue que Ele derramou por mim foi exatamente o mesmo que Ele derramou por você. O amor que Ele tem por você, Ele te ama, exatamente, abençoados, o mesmo amor que Ele tem por mim. Não tem diferença. Somos todos iguais. O mesmo amor, o mesmo sangue derramado. Somos iguais para Deus. E Deus, abençoado, não faz diferença de ninguém. Colossenses capítulo 3, temos que ler esse verso aqui que é muito importante. No versículo 11, olha o que diz. Onde não há grego, olha só, olha como é que Deus nos vê todos iguais. Não há grego nem judeu. Não há circuncisão nem incircuncisão. Não há bárbaro nem cita, não há servo e nem livre, mas Cristo, Deus mesmo, Cristo, é tudo em todos. Que diferença, pessoal, que eu vou ter de você, se o mesmo Cristo que está em mim é o mesmo que está em você, e tudo, estamos completos nele, diz o Evangelho da Graça, que em Cristo nós estamos completos nele. E veja aqui, ó, Deus não faz diferença de ninguém. Romanos, vamos ver aqui mais um versículo que fala a esse respeito, no capítulo 3, Romanos, capítulo 3, no versículo 21, olha o que diz aqui, ó, mas agora, a família da fé, mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E o versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé, o dom da fé, em Jesus Cristo, para todos. Olha só que coisa linda, para todos e sobre todos. Só que tem um detalhezinho, os que creem, porque não há diferença. Todos nós que temos o dom da fé, somos exatamente iguais para Deus. Deus ama todos os filhos da mesma maneira. Por isso que Ele corrige a todos os filhos.
De repente você está vendo o teu irmão ali numa situação, deixa ele, porque é o papai que está cuidando dele, é o papai que está tratando com ele. Não se meta porque você é exatamente igual a ele. Porque se você não se comportar de acordo com o Evangelho, você também vai ser corrigido, assim como eu também o sou. E tenho certeza que você já foi corrigido aí pelo nosso Pai. Então vamos avançar aqui mais um pouquinho. Vamos aqui a Filipenses, também falando aqui da família da fé. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Mas a nossa pátria, a nossa cidade, a cidade da família da fé, a pátria da família da fé, está nos céus. Eu sei que nesse corpo de carne, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, temos aqui abençoados que eu falei agora há pouco lá do Pará, tem outra lá de Goiás, temos lá do Rio Grande do Sul, e de repente você nasceu em outro país, cada um em um lugar diferente. Mas no Espírito, a família da fé, somos todos dos céus. A nossa pátria, diz aqui, ó, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus, a pátria da família da fé. Isso no Espírito. Não estamos aqui falando de carne. A nossa cidadania não é aqui, não é nessa terra. Nós estamos aqui, é de peregrino, estamos aqui por um tempo, por uma participação de carne. Mas o nosso Espírito, que faz parte da família da fé, a nossa pátria é nos céus. Por isso lá que o mais sábio lá disse, lá, né, o Salomão disse que o corpo, o vaso, vai voltar para o barro. Vai voltar para o barro. Mas o Espírito, ele sem a revelação, apenas com o conhecimento, ele disse o seguinte, que o Espírito tem que voltar para Deus. Porque lá é a nossa pátria, abençoados. Quando terminar a sua participação aqui, não espere purgatório, não espere inferno, porque isso não faz parte, isso não te pertence. Como diz aquela abençoada da televisão, inferno e purgatório não te pertence, porque você é da família da fé e quando Deus te sacar desse corpo, você vai voltar, você vai ser atraído lá para a nossa pátria, que é os céus. Mas, veja bem, tem algumas coisas que precisamos guardar da nossa pátria. Nós estamos aqui nesse corpo de carne, nesse reino aqui no reino de Deus, que é a terra, mas tem algumas coisas que nós temos que viver de maneira com a nossa pátria. Romanos capítulo 16, vamos ler aqui, vamos ver aqui um detalhe bem importante no versículo 17, Romanos capítulo 16, no versículo 17, olha o que diz o apóstolo Paulo. E rogo-vos, olha, rogo-vos é um pedido assim, né, com muita insistência, olha, por favor, faça isso, se esforce por fazer isso. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, olha só, contra a doutrina que aprendeste, desviais deles, para você se desviar desses que promovem confusão, encrenca, não é isso? Falam mal da doutrina que nós aprendemos. Agora, a pergunta é, aprendemos quando? Quando é que a família da fé aprendeu a graça de Deus? Porque a nossa doutrina não é a lei de Moisés. A nossa doutrina é a graça. Mas quando foi que nós aprendemos essa doutrina? Volte lá, João. Temos que entender, a família da fé é uma família muito unida, não é isso? A família da fé, 6 no versículo 44, diz assim, ó, 6,44. Ninguém pode vir a mim, Jesus de Nazaré, falando. Mas veja bem, o que se via ali em Jesus de Nazaré, por fora, realmente era o Filho, porque ele nasceu de uma mulher. Mas quem estava ali dentro, e quando ele falava, era o próprio Deus falando. Por fora era o Filho, e dentro do Filho estava o próprio Deus. E ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E no versículo 45, está escrito nos profetas, olha o que está escrito, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai do Pai, olha só, do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quando é que nós aprendemos do Pai? Antes da fundação do mundo, abençoado. Ouvimos e aprendemos dele
antes da fundação do mundo, quando ele predestinou, quando ele escolheu lá os filhos que iriam fazer parte da família da fé. Foi lá que nós ouvimos essa doutrina. Nós temos a família da fé, nós temos uma doutrina, nós temos um proceder. Nós não andamos por aí de qualquer maneira, nós temos um proceder. 2 Coríntios, vamos aqui, deixa eu olhar aqui mais um pouco, segunda carta que Paulo escreveu a Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, olha o que diz. Andamos quem? De quem que ele está falando aqui? Da família da fé. O assunto aqui é a família da fé. Andamos por fé. Olha só, qual é o proceder, qual é a doutrina da família da fé? O que foi que nós aprendemos lá antes da fundação do mundo? Porque foi lá onde Deus imputou em nós o dom da fé. Andamos por fé, não por vista. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós não andamos pelo aquilo que nós sentimos, não. Nós andamos por fé. Quando nós chegamos nesse corpo de carne, quando começou aqui a nossa participação, quando nós nascemos aqui, esse conhecimento que Jesus de Nazaré falou, que o Pai nos ensinou, que nós ouvimos do Pai, esse conhecimento foi abafado. A feitiçaria dessa carne abafou esse conhecimento. Agora tem um detalhe, abençoados. Nós não estamos chamados a viver pelos sentimentos, pelos desejos dessa carne. Porque nós não somos dessa carne. Nós somos lá do paraíso. Nós somos dos céus. A nossa pátria é os céus. Andamos por fé. Nós andamos por fé. Como? De que maneira? Crendo no que está escrito no Evangelho. Simples assim. Porque a religião pensa que andar por fé é você ganhar R$1.000 e fazer uma dívida de 1.500. E como é que você vai pagar essa diferença? É por fé, irmão, é por fé. Não, isso não é fé, isso tem outro nome. Isso não é fé. Nós andamos por fé porque nós cremos no que está escrito de Romanos até Hebreus, porque é o Evangelho da graça de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, aí pertinho mesmo, 2 Coríntios 4, 13. Olha o que diz aí, 4, 13. Diz assim, e temos a família da fé. Está falando aqui da família da fé. Tudo que nós lemos aqui é a respeito dessa família. Temos, olha o tempo do verbo. Temos agora, nesse momento, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Toda a família, todo participante da família tem o mesmo espírito, o espírito de fé. Não é o espírito de obras, não é o espírito de fazer, é o espírito de crer. Como está escrito? Crie. Eu criei. E o que acontece? Por isso, falei. Isso é viver por fé. Crer e falar. Nós cremos, todos nós cremos, por isso também nós falamos. Você lê o que está escrito, você crê, mesmo que vá contra o que você vê, mesmo que vá contra o que você está sentindo. Mas é o Pai que está falando. O meu pai na carne às vezes me falava coisas que eu, devido à minha pouca idade, eu não entendia. Mas era o meu pai que estava falando, eu obedecia. Quando nós lemos aqui, deixa eu te dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Gálatas, vamos a Gálatas, no capítulo 3, no versículo 6. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Diz assim, versículo 6. Assim como Abraão creu, olha só, aqui o Evangelho, abençoado, é tudo na base do crer. Não é na base da obra, não é na base do fazer, é na base do crer. E Abraão foi chamado o pai da fé. Olha o que ele diz. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, por ele ter crido, versículo 7. Sabeis, pois, os que são da fé. A família é da fé. Você que nasceu depois da cruz, você que começou a sua participação depois da cruz de Cristo, você é da fé. São filhos de Abraão, são participantes dessa fé. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. E o versículo 9, que diz o versículo 9? De maneira que os que são da fé, quem são os da fé? São os participantes dessa família, a família da fé, são abençoados juntamente com o crente
Abraão. E isso é por fé, abençoados, porque muitas das vezes mesmo, nós não vemos isso. Nós não vemos, até nem sentimos que somos abençoados. Mas o Evangelho diz, está escrito, que nós já fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Essa é a família da fé. Isso é viver por fé, é crer no Evangelho da graça de Deus. Às vezes eu me vejo aqui numa situação que olha assim e... Mas o Evangelho... Não, eu sou abençoado. Por quê? Porque eu estou vendo? Porque eu estou sentindo? Não, é porque eu creio, porque está escrito que... Aqui, versículo 9. De maneira que os que são da fé são abençoados juntamente com o crente Abraão, a família da fé. Fomos chamados abençoados, fomos chamados por Deus para essa família. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo para participar dessa família. E quando chegou nesse corpo de carne, você é chamado a viver por fé. Crer no que está escrito. Não é ficar atrapalhado, ficar... Ai, o que eu vou fazer agora? Está escrito, abençoado. Calma, Deus sempre vai te conduzir em triunfo. E se acontecer, eu não recebo que aconteça, mas se acontecer de você ser sacado desse corpo... Papai está lá te esperando, vai direto para lá, porque você é um abençoado juntamente com o crente Abraão. Fomos chamados por Deus para essa família. Veja aqui Romanos capítulo 9. Olha só o que diz aqui Romanos capítulo 9, no versículo 14. Olha só, porque nós fazemos parte dessa família. 9,14. Aqui está, diz assim, ó. Como está escrito, no versículo 9. Que diremos, pois? Porque muitas pessoas falam assim, não precisa fazer nada para participar. Não, para participar da família da fé, não, porque isso não dependeu de nós. Olha o que está escrito. Pois o que diremos? Há injustiça da parte de Deus? Porque houve uma escolha. Nós fomos chamados por Deus para participar dessa família. Se Deus não chamou aquele de lá, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E aqui diz o versículo 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, disse Deus. E no versículo 16, assim pois isto, participar da família da fé, isto não depende de quem quer. Olha, Deus nunca me perguntou se eu queria participar, Ele me escolheu. Deus nunca perguntou para você se você queria participar, Ele escolheu você. Isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus se compadecer, de Deus haver escolhido você. 2 Timóteo, mais um versículo que fala a respeito dessa escolha. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, olha o que ele diz. Que nos salvou, olha o tempo do verbo, já salvou, não vai salvar, a família da fé, quando nasce nesse corpo, já nasce salva, e chamou quando? Antes da fundação do mundo, com uma santa vocação. Por isso que não adianta você falar que não, que sim, porque Ele nos chamou com uma santa vocação para participarmos da família da fé, não segundo as nossas obras, não segundo a minha escolha, não segundo o meu esforço, não segundo o que eu pudesse fazer ou não, mas segundo o seu próprio propósito e graça, propósito de Deus. Ele teve um propósito lá antes da fundação do mundo, escolheu quem Ele quis escolher para participar dessa família. Eu louvo a Deus porque Ele me escolheu, não é isso? Segundo o seu propósito e graça, antes dos tempos dos séculos. Essa chamada foi antes dos tempos dos séculos, como nós lemos lá. Aqui, ó, salvou antes da fundação do mundo. Ele salvou a sua família, os seus filhos, lá bonitinho, colocou no nosso espírito aqui, ó, o dom da fé, nos guardou no tempo próprio, ele nos colocou aqui com um propósito que ele definido por ele desde antes da fundação do mundo. A família da fé. Essa, abençoada, é a família da fé. E gostaríamos de deixar aqui bem claro para você que a família da fé tem um pai. Nós sempre falamos dele aqui, temos um pai. Hebreus capítulo 12, para ficar registrado, porque eu tenho certeza que você já o conhece, mas temos que mostrar o escrito. Hebreus capítulo 12, no versículo 9, diz assim, ó, além do que,
Além de tudo isso que nós já falamos aqui para você, que nós somos filhos escolhidos desde antes da fundação do mundo, que Ele colocou em nós o dom da fé, já colocou o nosso nome lá no livro da vida. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Eu tive meu papai, hoje não tenho mais, ainda tenho a minha mamãe aqui segundo a carne, que coopera muito aqui comigo para a divulgação desse evangelho, para nos corrigirem. Até hoje me corrige, não é isso? E nós hoje reverenciamos. Não, olha só, olha a pergunta que faz aqui o apóstolo Paulo aos Hebreus. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então isso quer dizer o quê? Que a família da fé, ela tem um pai. Nós temos um pai, o pai do nosso espírito. Deus, veja bem, Deus é o pai dos espíritos. Deus é o pai do nosso espírito, pai do nosso espírito. Você não vive por aí largado assim. Não, você tem um pai que te corrige, que cuida de você. Nós já te mostramos aqui, nesses 45 minutos que nós estamos aqui, que Deus mesmo cuida de você desde o dia que você chegou nessa participação de sangue, porque esse corpo abafou o conhecimento que Ele mesmo nos deu lá antes da fundação do mundo. Nós temos um Pai. Quem é esse Pai? O próprio Deus. Graças a Deus que nós podemos aqui entender que Ele é o nosso Pai. E estamos submetidos a Ele, obedientes a Ele. De que maneira? Obedecendo o Evangelho da Graça. Infelizmente, nós temos visto muitos dos nossos irmãos aí desobedientes. Como é que você identifica um irmão desobediente? Simples, ele não está andando de acordo com o Evangelho da Graça. Ele não cumpre, não faz exatamente o que diz. Muito pelo contrário, ele quer fazer o que o nosso pai diz para não fazer. O meu pai na carne, ele ficava bem aborrecido comigo quando ele falava assim para mim, não faça isso. E eu fazia. Aí com certeza vinha a correção. É por isso, por essa razão, que muitos dos nossos irmãos estão sendo corrigidos aí, porque está escrito aqui no Evangelho, não jejue. O que os nossos irmãos estão fazendo? Estão jejuando. Está dizendo aqui, não se batize nas águas, porque o nosso batismo é o batismo lá de Cristo na cruz. Os nossos irmãos estão se batizando. O que vai acontecer? Correção do nosso Pai, porque estão desobedecendo, estão comemorando aí a morte dele quando ele já está vivo, tomando Santa Ceia, todo primeiro domingo do mês, tem lá, come um pedacinho de pão, toma um copinho de suco de uva, para quê? Para comemorar a morte de Deus. Estão em desobediência. O que vai acontecer? O nosso papai vai corrigir, assim como nos fez, sempre nos corrigindo, mas nós temos um Pai. Então, abençoados, eu gostaria aqui de concluir esse tempo aqui, esse estudo aqui que Deus mesmo tem colocado aqui na nossa mente. Não é uma revelação dada a mim, não, porque isso já foi revelado ao apóstolo Paulo, e Deus iluminou nossos olhos e nós entendemos porque ouvimos de alguém. Então concluímos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14, aqui está. Diz assim, o nosso Pai, veja bem, além disso, nós temos um Pai com uma só oferta, veja bem, com uma só oferta, a família da fé, essa oferta aqui não inclui a todos, somente a família da fé, nos fez perfeitos para sempre. Você faz parte da família da fé, o nosso Pai entrou num corpo de carne, ali na cruz, morreu, ressuscitou e com uma só oferta nos fez perfeito para sempre. A família da fé é perfeita, diferente da família da carne, não é isso? A família da carne é cheia de confusão, é cheia de problemas, porque é o corpo de carne, mas no Espírito, com uma só oferta, nos fez perfeitos para sempre. Então, abençoados, nós ainda temos muitos da nossa família, da família da fé, com esse conhecimento abafado pela carne. Ainda não entendem que são perfeitos, porque se veem na carne. Então, nós convidamos aí, mais uma vez, a participar para que os nossos irmãos cheguem a esse conhecimento. De que maneira? Por hora, compartilhe as mensagens e se inscreva aí no nosso canal do YouTube para que mais da nossa família, a família da fé, seja alcançado.
porque o nosso trabalho aqui é esse, é alcançar os nossos irmãos, fazer que os olhos do entendimento deles sejam iluminados pelo nosso Pai, para que eles possam entender que eles já são filhos, não tem que fazer nada para ser filhos, apenas obedecer ao nosso Pai, que é Deus, que é o Pai do Espírito. E para isso é necessário que eles escutem, que ouçam a palavra do nosso Pai. E para isso nós pedimos aí que vocês nos ajudem nesse trabalho que nós fazemos aqui pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, como temos muitos dos nossos irmãos aí pregando e anunciando a graça de Deus. Então compartilhe as mensagens, se inscreva no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada e o Pai dos Espíritos seja conhecido pelos seus filhos, porque a religião ainda não conhece Deus como o Pai dos Espíritos, né? Ele conhece como um padrasto, vamos dizer assim, um mau padrasto, né? Porque existem padrastos muito bons. Então, abençoados, recebo que esse ano que está chegando seja o melhor ano da sua vida. Esse ano não nos viemos mais, só para a semana, domingo que vem estaremos de volta. E recebo que tudo está bem na sua vida e declaro que se manifeste aí na sua vida tudo que Deus já te deu desde antes da fundação do mundo, porque você é abençoado com todas as bênçãos.